Imagina acordar em um mundo onde, de repente, as regras simplesmente não funcionam mais, onde o fraco fica forte, o improvável acontece e até o futuro começa a errar o caminho. É exatamente isso que o capítulo 30 de Boruto Two Blue Vortex encara logo de cara, porque, goste ou não, esse capítulo deixa claro algo que muda tudo. Boruto não é só parte da história, ele é o gatilho que está quebrando a realidade por dentro. E não, isso não é força de expressão. Boruto está distorcendo a linha do tempo, alterando o equilíbrio do mundo e empurrando Konoha para um abismo que talvez não tenha volta. Se você acha que esse capítulo foi parado ou fraco, fica comigo até o final, porque o que está sendo construído aqui é muito maior, mais sombrio e mais perigoso do que qualquer luta direta. O capítulo 30 prova algo que muita gente ainda se recusa a aceitar. Boruto é uma singularidade do destino. Um ponto fora da curva que altera o poder dos inimigos, dos aliados e até as regras que sustentavam o universo de Naruto por décadas. Ele não está só reagindo aos acontecimentos, ele está forçando o mundo a reagir a ele. Isso fica evidente no maior mistério desse capítulo, algo simples de entender, mas profundamente perturbador. O inimigo ficou mais forte exatamente quando deveria ficar mais fraco. Mamute cria 100 cópias de si mesmo, 100, quando pela lógica o máximo seria algo em torno de 30. Mas cópias sempre significou menos foco, menos inteligência. Mas aqui nada disso acontece. Todas as cópias continuam conscientes, pensando, agindo de forma coordenada. E a pergunta é inevitável: por quê? A resposta é tão simples quanto assustadora, porque Boruto existe. Mas, antes da gente mergulhar nessa análise insana, eu já te peço, deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para não perder nenhuma análise ou teoria que eu trouxe aqui no canal. E compartilha com seus amigos. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa análise insana. Ou só comente Boruto Two Blue Vortex. O canal precisa muito dessa força. E cada comentário de vocês ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Dito tudo isso, vamos embora para o vídeo? O capítulo 30, chamado de Os Infiltrados, não é só um capítulo de ação. Ele funciona como um verdadeiro filme de ação política. Mamute, uma cópia diretamente ligada ao Shinju, surge em Konoha, com o objetivo claro: encontrar Eida, não destruir a vila, não causar um massacre, porque ele teme a reação de Jura. Só que a forma como ele faz, isso quebra completamente as expectativas. Em vez de atacar de frente, Mamute se fragmenta, ele se espalha, ele se multiplica. No universo clássico de Naruto, criar muitos clones sempre foi uma aposta arriscada. Naruto muitas vezes vencia pela quantidade de clones que ele usava em suas batalhas, pela quantidade gigantesca que ele tinha de chakra. Mas isso tinha um custo para os outros ninjas que não compartilhavam e não tinham essas mesmas reservas altas de chakra. Aqui esse custo simplesmente desaparece. Diante desse cenário caótico, Shikamaru percebe rapidamente que o confronto direto é um erro e, como sempre, ele começa a pensar em alguns passos à frente. O plano que se desenha é óbvio. Para quem conhece Shikamaru, reunir todos os clones em um único ponto e finalizar tudo de uma única vez. É quem seria a isca perfeita? Eida. Mamute já está indo atrás dela naturalmente. É quase inevitável que esse plano entre em ação nos próximos capítulos. Mas, enquanto o caos toma conta das ruas, algo ainda mais perigoso começa a se formar nos bastidores. Kobo, o principal conselheiro do senhor feudal do País do Fogo, entra em cena. E para Kashinkoji, Kobo não é um aliado. Ele é um obstáculo, um problema a ser eliminado em nome de um bem muito maior. E é aqui que a história começa a ficar realmente sombria. Se Kobo for eliminado, Kashinkoji e seus aliados cruzam uma linha perigosa e se tornam exatamente aquilo que dizem combater. Mas, e se Kobo continuar vivo? Konoha corre o risco de enfrentar o isolamento político, instabilidade interna e até uma guerra civil. É um beco sem saída moral. E antes de entender o tamanho dessa tragédia, precisamos falar sobre o maior erro de Kashinkoji. Kashinkoji não vê apenas um futuro, ele vê milhares, inúmeras possibilidades, ramificações infinitas, como se estivesse analisando um jogo
com caminhos quase ilimitados. E mesmo assim, ele admite algo assustador. Cada decisão de Boruto torna o futuro imprevisível, até mesmo para ele. Mas por quê? Porque Boruto não age por vingança, não age por instinto de sobrevivência, não age para cumprir uma profecia. Boruto age de forma com a própria consciência, com a própria moral, e isso quebra qualquer sistema de previsão. Boruto é uma singularidade do destino. Boruto distorce as possibilidades. Quando ele entra em cena, as regras mudam. Personagens ficam mais fortes, outros perdem vantagem. Isso não é roteiro conveniente. É o próprio mundo reagindo à presença dele. E isso explica tudo sobre Mamute. Mamute não apenas ignorou as regras da divisão de teatro, ele transcendeu esse conceito. No antigo sistema, clones eram cópias imperfeitas, ferramentas descartáveis. Aqui, Mamute não cria cópias comuns, ele se fragmenta sem perder o controle. Não é um exército tradicional, é um enxame, uma única consciência espalhada em múltiplos corpos. E a presença de Boruto permite que isso exista. A realidade se adapta às singularidades. O sistema deixa de tentar equilibrar tudo porque o equilíbrio já foi quebrado. E o mais importante, não foi Mamute quem quebrou esse equilíbrio. Foi o próprio mundo reagindo a Boruto. Kashinkoji errou porque seus cálculos se baseavam em um modelo antigo de realidade, onde quantidade sempre significava perda de qualidade. Nesse momento, quantidade pode amplificar qualidade. Mamute foi o primeiro a provar isso. Por isso o ataque dele foi diferente das previsões, mais agressivo, mais organizado, mais perigoso. Boruto, sem perceber, elevou o nível de dificuldade da própria existência. Mas o aspecto mais assustador não é Mamute ficar mais forte, é como Konoha reage à existência de Boruto. Quanto mais Boruto age por conta própria, mais o sistema recorre a métodos antigos, comitês secretos, decisões frias, sacrifícios considerados necessários. O sistema sempre teme aquilo que não pode controlar. E Boruto representa o caos absoluto. Shikamaru está encurralado. De um lado, Mamute, os Shinjus e Eida. Do outro, os conselheiros, o Daimyo, Sai, as figuras políticas como Kobo. Quanto mais a singularidade de Boruto abalar o futuro, mais Konoha tenta congelar o presente, e isso leva a decisões cada vez mais duras e perigosas. Boruto não destrói Konoha diretamente, ele força Konoha a se destruir sozinha, porque em vez de se adaptar ao novo mundo, o sistema tenta ressuscitar a velha ordem. Uma ordem baseada no medo, no controle e no sacrifício. Mamute se torna o espelho perfeito disso tudo. Um coletivo sem emoções, sem moral, sem escolha. E Konoha começa lentamente a caminhar na mesma direção. Boruto, por outro lado, faz exatamente o oposto. Ele gera caos, sim, mas é um caos vivo, humano, cheio de dúvidas e decisões difíceis de se tomarem. Por isso tudo fica mais perigoso quando Boruto aparece, mas também surge uma chance real de mudança. A singularidade não escolhe lados, ela revela quem cada um é realmente de verdade. Mamute vira uma arma perfeita. Kashinkoji se transforma em um calculista frio, quase fanático. Kobo representa o poder antigo, vazio, sem empatia. E Konoha se vê à beira do próprio colapso. Esse capítulo não fala só sobre batalhas, ele é um aviso. O mundo não será mais simples, os inimigos não serão mais burros, as decisões não serão mais preto no branco. Força pura não resolve mais nada. O verdadeiro desafio agora é permanecer humano em um mundo que insiste em virar uma máquina de guerra. E não podemos esquecer, Mamute faz parte da árvore divina. Cada corpo dele é uma unidade biológica conectada a uma rede coletiva, como um enorme banco de dados vivos. Com Boruto presente, sua evolução acelera. Ele não apenas se divide, ele se adapta. Antes, Mamute era apenas um incômodo, agora ele é uma ameaça em escala de exército. E sim, é muito mais provável que ele apresente habilidades que nem Kashinkoji conseguiu prever, algo capaz de impedir Boruto de salvar Eida. E isso nos leva novamente a Kobo.
O destino dele é um dos pontos mais tensos da história de Kashin-Koji, e isso nos leva novamente a Kobo. O destino dele é um dos pontos mais tensos da história. Kashin-Koji quer eliminá-lo, mas Boruto não aceita assassinatos em nome de um bem maior. Esse foi o caminho de Danzo, o caminho que levou à tragédia dos Uchihas. Boruto representa uma ruptura com esse passado. Se Boruto intervir, tudo pode mudar, mas o mais provável é que Kobo sobreviva para se tornar o estopim de algo ainda muito maior, uma acusação oficial contra o Hokage. O cenário perfeito para uma guerra civil dentro da vila de Konoha. E aqui entra uma teoria perturbadora. E se o Shinjutsu de Kashin-Koji não for um dom, mas uma armadilha? Na física quântica, observar um fenômeno altera o resultado. Talvez, ao prever o futuro, Kashin-Koji esteja criando exatamente os piores cenários possíveis. Boruto, ao agir sem saber de tudo, gera caos, e esse caos impede o pior. Kashin-Koji tenta jogar xadrez com o destino das pessoas envolvidas. Boruto vira o tabuleiro. E por fim, Himawari, o retorno de Kurama nela não é coincidência, pode ser o próprio universo criando um contrapeso à singularidade de Boruto Uzumaki. Se Boruto é o caos, Himawari é a força natural, estabilidade, e o que vimos no capítulo 30 é só o começo. Mamushi quer mais do que destruir Eida, ele quer absorver seu poder e se transformar em uma singularidade ainda muito maior. Um inimigo capaz de reescrever memórias, destino e talvez, eu disse talvez, até o mundo inteiro. E nesse cenário só Boruto pode enfrentá-lo, porque ele já está fora do sistema. No passado, Naruto provou que o destino podia ser mudado, mas ele próprio fazia parte de uma profecia. Boruto vai além. Quando Kashin-Koji diz que viu 10 futuros onde Boruto morre, Boruto simplesmente cria a 11ª. Ele não se move apenas pelo espaço, ele se move entre as ramificações do destino. Mamushi fica mais forte porque Boruto existe. Kobo será o gatilho do colapso político dentro da vila de Konoha. E Boruto é uma singularidade porque sua vontade é mais forte do que qualquer previsão divina. Ser um erro no sistema nesse mundo é a única forma de sobreviver. Agora eu quero saber de você. Você acredita que Boruto é realmente uma singularidade ou tudo isso faz parte de um plano ainda maior, como, por exemplo, Shibai Otsutsuki? Deixa sua teoria aqui nos comentários, eu quero muito ler. E se você curtiu essa análise insana, já deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo insano vindo por aí. E compartilha com seus amigos, inclusive tem outro vídeo incrível aparecendo agora mesmo na sua tela, que com certeza você vai gostar. Clica nele, a gente se vê no próximo vídeo. Estamos juntos, galera. Fui!